Sobre o conflito entre Israel e Irã, eu converso agora com Hussein Kalutz, que é PhD em Política Internacional e pesquisador da Universidade de Harvard. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Como é que você vê o início das conversas entre o Irã e as principais potências europeias? Olha, é uma tentativa diplomática de tentar reconstituir os laços de confiança quanto a um possível processo negociador. A negociação em torno do programa nuclear iraniano não é uma negociação fácil, não é uma negociação rápida, é uma negociação intrincada e complexa e que requer tempo. O governo Trump está tentando encurtar essa negociação, está tentando impor uma camisa de força ao Irã, está querendo resolver a equação negociadora em questão de 5, 6, 7 rodadas. Isso é muito difícil, porque a negociação que terminou em 2016 entre o Irã e o P5+1, durante o governo Obama, que foi uma negociação bem sucedida, que foi concluída com um acordo aceito por todas as partes que faziam parte da mesa de negociação, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, China e Rússia, ou seja, 6 potências mundiais, foi concluído e o Irã se comprometeu a cumprir todas as exigências no que diz respeito às inspeções e ao programa nuclear. É um processo que levou 4 anos para ser concluído, né? E aí não dá para concluir esse processo em 6 rodadas, ou seja, em 2 meses, né, de negociação. E o que o governo Trump está propondo é basicamente que o Irã tem que renunciar por completo ao seu programa nuclear para fins pacíficos. Isso é uma condição inaceitável da perspectiva iraniana, porque seria uma concessão de soberania inaceitável para eles, né? Então, Professor, só um minutinho. Enquanto a gente conversa aqui, a gente está vendo o céu de Tel Aviv aí, e esse barulho que a gente ouviu agora é de bombardeio acontecendo neste momento em Tel Aviv. A gente já ouviu pelo menos uns 3 disparos desde que eu comecei a focar nesse vídeo aí. A gente tem visto várias análises de que o Irã tem uma capacidade militar, uma capacidade de ataque a Israel menor do que era previsto anteriormente. Agora, por mais difícil que seja para o Irã continuar fazendo ataques aí em larga escala, esse tipo de terror constante, por exemplo, para quem está em Tel Aviv, é um efeito já que o Irã consegue causar na população israelense, né? Bom, o que você está levantando é um ponto importante, mas retomando só um pouquinho da questão anterior, quer dizer, falando das negociações, né? Então, é um laço de confiança que precisa ser reconstituído. O ponto de partida é, se a disposição é que o Irã renuncie por completo ao programa nuclear para fins pacíficos, não vai haver negociação, né? Isso é um ponto fundamental, né, para criar confiança. Se o ponto de partida é esse, os iranianos não vão sentar à mesa, pelo que parece estar claro, tá? Avançando para a sua pergunta, eu acho que a escalada está entrando numa fase muito perigosa, muito complexa. O Irã está introduzindo um novo emprego de mísseis antes desconhecido dentro do mundo militar, né? E isso está criando uma equação, uma sensação de insegurança em Israel e uma sensação de de impotência, né? Porque a guerra, quanto mais se estender, ela desfavorece Israel, né? Por vários aspectos. Veja bem, é uma guerra aérea, não é a guerra clássica de infantaria nem de cavalaria, ou seja, não é uma guerra clássica de exército, né? Não é uma guerra de marinha, é uma guerra aérea, de força aérea. O Irã não tem força aérea, a força aérea irã é sucateada, então eles empregam o quê? A capacidade de utilização de mísseis balísticos, alguns mísseis balísticos supersônicos, outra categoria de mísseis balísticos hipersônicos. São de alta velocidade, cujas baterias antiaéreas não conseguem alcançar, né? Então, elas conseguem detectar mísseis balísticos convencionais, né? Ou mísseis convencionais que não são necessariamente balísticos, tá? Mas que são de longo alcance.
E o sistema de defesa antiaéreo israelense ele tem um limite, ele já está chegando em seu ponto de exaustão. Ou seja, isso significa que eles têm mais cerca de uma semana, 10 dias, com a capacidade de resistir aos ataques iranianos. Depois disso, eles não têm mais essa capacidade. Por mais que eles sigam bombardeando Teherã, indo com os aviões aos céus de Teherã e bombardeando, mas em termos de ataque, eles têm uma superioridade clara. Em termos de defesa, essa superioridade está se esgotando, né? Eles precisam de reposição de material, e essa reposição demora, não é fácil de acontecer, enquanto os iranianos ainda têm um estoque de cerca, estimado, pelo menos pelos americanos, de cerca de 2.000 a 3.000 mísseis. Vamos botar uma média de 2.500 mísseis balísticos, entre os quais supersônicos e hipersônicos. Portanto, o prolongamento favorece o Irã nessa equação, né? Agora, o que Israel quer no momento, ou encurtar esse tempo, e por isso que os europeus entraram na linha, para tentar encurtar o tempo do conflito, ou os Estados Unidos decidem entrar na guerra. Aí seria uma mudança na direção do conflito. Mas qual é o problema fundamental? Que se os Estados Unidos entrarem na guerra, Rússia e China vão entrar na guerra de forma indireta, apoiando o Irã com suprimento de material bélico e satelital com posicionamento estratégico, porque nem Rússia nem China quererão perder o Irã para os americanos, porque o Irã é um aliado estratégico de Rússia e da China. Então, aí nós estamos falando já de uma outra camada, que é o jogo entre as superpotências mundiais. Agora, o Irã diz que para fazer qualquer tipo de acordo, o cessar-fogo tem que acontecer, né? Os bombardeios têm que parar. A gente sabe que Israel não pretende fazer isso. Esse impasse aí pode ser vencido de que forma? Bom, eu acho que nenhum dos lados vai dizer que quer cessar fogo, porque no momento de uma guerra dessa natureza, qualquer um que alega que deseja cessar fogo é uma demonstração de fraqueza, entendeu? Então, isso é comunicado nos bastidores, por canais de inteligência, né? Que o cessar-fogo é necessário. Na minha avaliação, Israel já comunicou que deseja o cessar-fogo, tá? Por isso que o lado europeu está reunido, pediu a reunião com os iranianos, tá? Esse é o meu entendimento, tá? Segundo, por que os americanos não participaram? Porque os iranianos entendem que os americanos não são mais o canal de confiança necessário, uma vez que quando essa operação militar aconteceu, os americanos anuíram com o ataque israelense, enquanto os iranianos estavam na mesa de negociação com os americanos, porque o ataque ocorreu na sexta-feira passada, os iranianos teriam uma reunião com os americanos no domingo em Oman, né? Então, para você montar uma mesa entre 3 chanceleres da troika europeia, França, Alemanha e Reino Unido, é porque nos bastidores alguém comunicou, olha, precisamos parar, testa as águas, quais são as condições preliminares para o cessar-fogo, tá entendendo? E os iranianos, quando decidiram encontrar os europeus, porque eles também têm disposição de um cessar-fogo. Por quê? Porque eles não querem os americanos na guerra também, né? Enquanto isso ocorre, eles vão elevar a intensidade dos ataques. E eles estão elevando a intensidade dos ataques. Se a gente olhar de ontem para hoje, eles utilizaram mísseis de alta precisão em lugares muito estratégicos. Eles destruíram o centro de comando do Estado-Maior, onde estão basicamente todo o aparato de decisão de comando, todo o aparato de inteligência eletrônica, todo o aparato de inteligência militar em Beersheba, então, no sul de Israel. Então, esse tipo de ataque não ocorreria, porque como isso parece que está chegando ao fim, normalmente, na lógica da guerra, eles intensificam esse tipo de operação perto do fim, para dar uma demonstração de força. Mas, aonde nós podemos chegar, como te disse, o cenário é complexo e intrincado. Nós estamos diante de 3, 4 dias em que se pode se concluir essa guerra ou ela pode perder o controle,
né? Então, essa é a minha impressão. Os próximos 4, 5 dias são muito decisivos para o curso da guerra. O Netanyahu, no início, estava ganhando e, de fato, ele conseguiu alcançar objetivos relevantes, que danificar parte das plantas nucleares iranianas, mas ele não exterminou o programa nuclear iraniano. Ele danificou parte do programa de mísseis balísticos do Irã, mas ele não exterminou. Ele alvejou parte da cadeia do comando do Irã, mas isso foi reposto, mas é uma importante conquista da perspectiva da inteligência israelense, que conseguiu se infiltrar de forma magistral dentro das fileiras da Guarda Revolucionária, mas isso não leva à derrocada do regime, que é all in all, como dizem em inglês, é o objetivo máximo dos Estados Unidos e de Israel nesse confronto. Eles imaginavam que chegariam a um ponto que isso levaria à queda do regime. Aparentemente isso não vai acontecer. Portanto, quanto mais dura com a guerra, na minha opinião, o Netanyahu se enfraquece mais e a sua narrativa se enfraquece mais, porque ele perde o controle sobre a guerra. Porque, vou dar um exemplo completo. Como é uma guerra aérea, os aviões estão a 1.400 quilômetros de distância. Você precisa abastecê-los no ar. E quando você utiliza a aviação, e utilizou uma grande quantidade nos primeiros dias do bombardeio, 200 caças, o avião não consegue voar em 2, 3 dias. Você precisa fazer revisão no avião, no caça. E você precisa repor peças. E a reposição de peças é demorada. E o que está acontecendo é que vai faltar peça para a reposição do avião para seguir a guerra aérea. Então, naturalmente, a intensidade das operações aéreas vão diminuir. Está entendendo? Então, por isso, quanto mais se prolonga esse conflito, mais exposto fica Netanyahu e fica exposto, digamos, Israel. Os iranianos estão emparedados, quer dizer, enfim, eles já sabem o que eles perderam e não tem outra opção a não ser usar, não tem outra opção a não ser usar o que eles têm de mísseis para atacar Israel. Tá certo. Hossein Kalut, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite.